Boa noite, meu nome é Matheus Falivene, eu sou professor de Direito Penal de vocês e hoje a gente vai falar sobre o crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal. Bom, nossa aula de hoje ela vai ser um pouco mais longa, tá? Ela vai ter 14 tópicos. Primeiro eu vou falar das considerações iniciais, depois sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa, crime impossível, furto de uso, forma majorada, que é o repouso noturno, furto privilegiado, furto qualificado, furto com emprego de explosivo, furto de veículo automotor, furto de animal e furto de substância explosiva. Primeiro, considerações iniciais, né, o crime de furto previsto no artigo 155 é a primeira figura inserida no capítulo dos crimes contra o patrimônio. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar os crimes contra o patrimônio. E trata-se de um crime, né, cuja objetividade jurídica é a proteção do patrimônio alheio, mais precisamente dos bens móveis alheios. Tá? Então, o furto ele protege os bens móveis alheios, não os bens imóveis, tá? Mas sim os bens móveis alheios. Bom, os sujeitos do crime. O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, desde que não seja o proprietário ou possuidor da coisa subtraída. É um crime comum, né? Pode ser qualquer pessoa, com exceção do proprietário ou possuidor da coisa subtraída, já que o tipo exige que a coisa seja alheia. Então você não pode subtrair uma coisa que é sua. Você só pode subtrair coisa alheia. Então é um crime comum, mas o sujeito ativo só pode ser aquele que subtrai coisa alheia, porque não há como se subtrair coisa própria. Daí depois, se trata de funcionário público, né? No exercício das funções, comete o crime de peculato. Eu já gravei até um vídeo sobre o crime de peculato. Se você quiser procurar aqui no nosso canal, você vai encontrar. E o sujeito passivo do crime, do furto, é o proprietário, o possuidor ou o detentor do bem subtraído. Que pode ser uma pessoa natural, né? Uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica, dependendo de quem é o proprietário, é o possuidor do bem, certo? Bom, com relação ao tipo objetivo, o verbo do tipo, né, o verbo núcleo é subtrair. Tá? E subtrair corresponde à ação do agente de tirar alguma coisa da vítima, de desapossá-la, de apoderar-se dos bens pertencentes à vítima. Tá? E, portanto, né, a subtração ela exige, portanto, a inexistência de consentimento da vítima, já que o patrimônio é bem jurídico disponível, podendo ser suprimido por sua própria vontade. Então aqui o tipo de furto exige que você não tenha, o subtrair, né, exige que você não tenha o consentimento da vítima. Porque sendo a propriedade, sendo o patrimônio, na verdade, um bem disponível, a vítima pode pegar e dar esse bem para outra pessoa. Se ela tem meu celular aqui, eu posso pegar e dar ele para quem eu quiser. Então aqui isso vai ser consentido e não vai configurar crime de furto, por faltar o elemento, né? Por ter sido um ato consentido. Então, para você ter o furto, você exige que não tenha o consentimento da vítima. Ainda, né, ressalta a doutrina que a subtração tem implícita em si a intenção do agente de se apoderar dos bens, seja para si ou para outrem, de modo definitivo. A gente vai estudar isso aqui no furto de uso mais para frente um pouco, tá? Então tem que ser um apoderamento definitivo, não pode ser transitório. Tá? E atento aos lutadores também que a subtração abarca não só a retirada do bem da vítima sem o seu consentimento, mas a situação em que é entregue ao agente pelo ofendido espontaneamente e ele, sem permissão, retira-o da esfera de vigilância da vítima. Aqui você tem que tomar cuidado para não confundir com o crime de apropriação indébita, que a gente vai estudar numa das próximas aulas. E o exemplo que eu coloquei aqui é o fulano entra em uma loja, solicita um produto para avaliação, né, para manuseio, o que é feito pelo vendedor. No entanto, sem o consentimento do vendedor, né, foge do local, né, o autor do crime foge do local, em poder do produto. Isso aí vai ser furto, não apropriação indébita, certo? Esse é um exemplo, né? Ademais, né, não se exige para a caracterização do furto que a vítima esteja presente no momento da subtração. Então não é necessário que a vítima esteja presente no momento da subtração. Em outras palavras, né, presenciando ou não a subtração, haverá o crime de furto, certo? Então aqui não tem necessidade
da vítima estar presente no momento da conduta. Então, sei lá, se eu vou viajar e deixo minha casa, alguém entra e furta os bens, vai ser furto, tá? Mesmo eu não estando presente. E ainda também configura, né, o elemento do tipo, né, que a coisa subtraída seja alheia imóvel, tá? Entende-se por coisa todos os bens suscetíveis de apreciação econômica, porque afinal de contas o furto protege o patrimônio alheio. Então, coisa, para fins do crime de furto, são todos os bens suscetíveis de apreciação econômica. Por fim, né, somente bens móveis podem ser objeto do crime em estudo, conforme determina a lei penal. Ainda que assim não esteja previsto, se o furto pressupõe a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, somente os passíveis de mobilização é que podem ser literalmente removidos, retirados de um local para outro. Impossível, portanto, o furto de bem imóvel. Eu não posso furtar uma casa, por exemplo, mas eu posso furtar um sofá, eu posso furtar uma porta, se eu conseguir tirá-lo da parede. Então, todo bem imóvel é suscetível de ser objeto do crime de furto. Daí, se eventualmente a lei civil considera por ficção um bem imóvel como imóvel, exemplos, navios e aeronaves, ainda assim poderão ser objeto do crime de furto. Basta que possam ser transportados de um local para outro. Então, a ficção que o Código Civil institui com relação aos navios e às aeronaves não se aplica ao crime de furto. E além disso, até mesmo os semoventes, né, que são os animais chamados semoventes, podem ser objeto de furto desde que tenham um proprietário. Tá? Então, um animal que não é um animal da natureza, não é um animal selvagem, é um animal que tem proprietário, ele pode ser também objeto de furto. E a gente vai estudar esse furto qualificado, que é o chamado abigeato, tá? O furto de animal. A gente vai estudar um dos tópicos lá para frente. Bom, além disso, a coisa de uso comum não pode ser objeto de furto, salvo se destacado do seu meio natural e explorados por alguém. Então, a água, os rios, os mares, o ar, eles não podem ser objeto de furto. Agora, a água encanada pode, a água em garrafa pode, o ar num balão de oxigênio pode. Tá? Então, se for destacado do meio natural e explorado economicamente por alguém, daí sim. Mas eu não posso pegar o ar e falar, estou furtando o ar. Não, porque o ar está aqui. Também não podem ser furtadas coisas que não têm nunca tiveram dono, que é a chamada res nullius. Então, sei lá, se eu estou passando numa praça aí, tem lá uma árvore frutífera, eu vejo que tem lá uma manga, eu não vou cometer furto dessa manga, primeiro porque é insignificante e depois porque é res nullius, não tem dono. Igualmente, não ocorre com as coisas abandonadas, que são a res derelicta, que, nos termos da lei civil, serão de propriedade de quem as encontrar. Sei lá, eu estou passando na rua e vejo que a pessoa jogou o computador da Apple fora. Isso é uma res derelicta, é uma coisa abandonada, eu posso ir lá e pegar, tá? Desde que a pessoa tenha efetivamente jogado fora. Além disso, né, a norma do parágrafo 3º do artigo 155 do Código Penal equipara a coisa alheia à energia elétrica, bem como outras formas de energia, como veremos mais à frente. Você vai estudar isso um pouco mais para frente, mas aqui se equipara a energia, qualquer tipo de energia para fins de crime de furto. Então você pode ter furto de energia elétrica, furto de sêmen de animal, você pode ter furto de sêmen, você pode ter furto de sinal de internet, sinal de telefonia, furto de sinal de TV a cabo, porque são energias que são equiparadas à coisa alheia móvel pela lei penal. E o cadáver, né? Uma questão interessante. O cadáver, ele pode ser objeto de furto? Essa é uma questão bem interessante, às vezes é perguntado isso em prova de exame de ordem ou exames de concurso. Mas, segundo aponta a doutrina, se ele pertencer a uma universidade ou a um laboratório, por exemplo, ele terá apreciação econômica, podendo ser objeto material do crime de furto. Então, se eu tenho um cadáver que é usado para a faculdade, ou tem um esqueleto, ele sim vai poder ser objeto de furto, porque esse aí tem apreciação econômica. Porém, em qualquer outra hipótese, a subtração configurará o crime previsto na norma do artigo 211 do Código Penal, que é a destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Então, sei lá, se eu furto um cadáver só por furtar, para dar uma zoada, vai ser o 211. Agora, se eu furtar o cadáver da faculdade para vender, daí já vai ser o caso de furto. E a subtração de órgão humano para fins de transplante configura
crime definido na Lei de Remoção de Órgãos e Tecidos, que é a Lei 9434 de 97. Então, furtar órgãos não é furto, não é esse furto do Código Penal, mas um crime previsto na Lei de Remoção de Órgãos e Tecidos. Tá? Depois, tipo subjetivo, né, além do dolo, que é a vontade livre e consciente do agente subtrair a coisa alheia móvel, exige-se para a configuração do furto o elemento subjetivo do tipo dolo específico, que vale dizer, o sujeito ativo deve ter a intenção de apoderar-se definitivamente do bem subtraído ou de o fazê-lo para que terceira pessoa dele se apodere com um caráter definitivo. Tá? E o elemento subjetivo do tipo, no crime de furto, é denominado de rem sibi habendi, quer dizer, a vontade de ter a coisa para si, o ânimo definitivo. Que, em outras palavras, o agente deve subtrair, né? O agente deve ter subtraído o bem com o fim de assenhoramento definitivo. Tá? Então você tem que ter essa finalidade de ficar com o bem. E a exigência do dolo específico pode vir a desnaturar o crime de furto se o agente subtrai o bem temporariamente, sem a intenção de ficar com ele definitivamente. Então você tem aí a questão do furto de uso, a gente vai ver num capítulo próprio, mais para frente um pouquinho. Assim, né, se o furtador subtrai um carro, por exemplo, com a simples intenção de utilizá-lo e posteriormente restituí-lo ao seu legítimo proprietário, estamos diante do fato atípico, dada a existência de ânimos rem sibi habendi. Tá? Não vai ter o dolo específico, e tal figura denominada pela doutrina de furto de uso, que a gente vai estudar daqui a pouco. E para a verificação do furto de uso, né, aponta a doutrina para a necessidade de existência de dois requisitos. Tá? Um seria o subjetivo, a intenção ab início de utilizar temporariamente o bem subtraído, sem a intenção, portanto, de permanecer indefinidamente com ele. E outro objetivo, que deve ser restituir a coisa subtraída com um exercício de tempo não muito longo, bem como com a sua integralidade, sem danos. Tá? Se a subtração de uma coisa ali ocorrer para superação de uma situação de perigo, né, no mesmo, né, podemos aventar o furto de uso, mas sim, quer dizer, na verdade, nem mesmo, né, podemos aventar o furto de uso, mas sim está a necessidade que afasta a incidência da norma do crime como causa de excludente da ilicitude ou da antijuridicidade. Tá? Então esse exemplo é do coronavírus, supondo que chegue num negócio absurdo, e você vai lá e furte o supermercado, uma situação de calamidade. Nesse caso, não vai ser furto de uso, o que vai ter, na verdade, é que você tem uma situação de perigo que vai configurar o estado de necessidade. Depois, consumação e tentativa. Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias, consuma-se o furto com a mera inversão da posse do bem subtraído, não sendo necessário que ela seja tranquila. Então, consuma o furto com a mera posse do bem subtraído. É quando você tem a inversão da posse. Tá? Inverteu a posse, né? O indivíduo se assenhorou com ânimo definitivo, já estaria configurado o crime, estaria consumado o crime, ainda que ele não tivesse a posse tranquila, a chamada posse mansa e tranquila. Mas isso é discutível. Tá? A doutrina majoritária e a jurisprudência vão nesse sentido nos últimos anos. Porém, né, eu particularmente entendo que não basta a mera subtração da coisa alheia móvel com a simples inversão da posse, exigindo-se que o objeto seja de fato retirado da esfera de vigilância ou disponibilidade da vítima, ainda que por um breve espaço de tempo. E é o que se denomina de posse tranquila da coisa furtada, que seria a capacidade de usar, gozar, fruir e dispor das coisas, como se ela fosse de sua propriedade. Essa é uma segunda teoria, né? Então tem duas teorias para dizer quando se consuma o crime de furto. Uma fala que a mera inversão da posse basta para configurar, para consumar o crime, e outra, que é a que eu concordo mais, fala que você tem que ter a posse tranquila. Não basta a mera inversão, tem que ser uma posse tranquila. Logo, né, ocorrerá tentativa se o bem for subtraído da vítima e esta iniciar a perseguição do furtador, consegue reaver seu bem. Né? A inexistência da posse tranquila enseja o reconhecimento da tentativa de furto por essa teoria que eu adoto. Tá? E doutrinariamente, o furto é denominado crime material, tá? Já que só para consumação é exigida um resultado naturalístico, que é a retirada do bem da vítima e a consequente redução patrimonial. Então é um bem de natureza, é um crime de natureza material. Depois de ter uma questão do crime impossível,
que é bastante importante no crime de furto, é bastante debatida, eu já consegui absolver alguns casos por conta do crime impossível no furto. Coloquei lá. Se a vítima não carregar nenhum objeto de valor consigo e o agente der a início à execução do crime, abrindo, por exemplo, sua bolsa, sem nada encontrar, estaremos diante do crime impossível. Essa é a concepção do Celso Delmanto e do Damásio de Jesus. Já para Nelson Ingria, a inexistência de objeto material no momento do furto é questão acidental, configurando essa tentativa. Tá? Você tem uma discussão nesses casos, mas a questão tem outras questões também de crime impossível no furto, que é a questão da vigilância. Tá? Acabei não colocando aqui no slide. Mas primeiro, se não tem um objeto, por impropriedade do objeto, daí entendo eu que deve haver o crime impossível. E você também pode ter crime impossível por ineficácia do meio. Em algumas circunstâncias, pelo nível de vigilância que tem, eu até gravei um vídeo sobre isso, você vai no meu canal, vai em caso de sucesso, absolvição sumária em furto. O que acontece? A vigilância era tão grande que os vigilantes da loja, que era uma livraria, perceberam que o indivíduo estava com uma atitude suspeita, já ficaram em cima dele e a hora que ele pegou o produto, ele foi preso em flagrante por furto. Enfiou na bolsa, né, sem pagar. Isso é crime impossível por ineficácia do meio, porque a vigilância era tão atenta, tão boa, que já antes de acontecer o caso, ela já descobriu. Tá? Então também dá para discutir isso, eu acabei não colocando aqui, mas estou falando, né, para vocês saberem. Bom, a gente tem a questão do furto de uso, né, que eu já falei um pouco. Não é considerado crime pela nossa legislação penal, furto de uso, ou seja, a subtração da coisa alheia móvel para uso momentâneo, com sua devolução imediata, nas mesmas condições. A jurisprudência, né, que é uma coisa importante, o Mirabete colocar isso, o Júlio Fabrini Mirabete, a jurisprudência tem reconhecido a existência de furto comum, pouco importando a intenção do agente quando dá subtração, em especial quando a coisa é abandonada ou apreendida. Então, se a coisa é simplesmente abandonada ou apreendida, ela não é devolvida, configuraria o furto. Porém, né, eu coloquei deve-se reconhecer o furto de uso, fato atípico, quando a res furtiva, após utilização momentânea, é devolvida nas mesmas condições que estava quando subtraído. Então, sei lá, eu pego o carro aqui do meu vizinho, dou uma volta, abasteço o tanque de novo e devolvo. Isso vai ser furto de uso, vai ser um fato atípico. Depois, desculpa, a gente tem a forma majorada do repouso noturno. A norma do parágrafo único do artigo 155 do Código Penal pune mais gravosamente o furto praticado durante o repouso noturno. Segundo a doutrina majoritária, somente se aplica causalmente de pena em comento ao furto simples do caput, não incidindo nas modalidades de furto qualificado. E o que se entende por repouso noturno? Entende-se por repouso noturno o período de descanso das pessoas que deve ser interpretado de região a região. Tá? Então é o período que as pessoas descansam, não é à noite. Tá? Há quem entenda que o período noturno vai das 18 às 6 da manhã, o que, a nosso ver, não é o melhor conceito. Eis que o conceito de noite melhor se coaduna com a ausência de luz solar. Todavia, né, tensionou o legislador punir mais gravosamente o furto cometido durante o período de descanso ou repouso das pessoas. E tal situação deve ser interpretada, no caso concreto, levando-se em consideração as peculiaridades de cada região do Brasil. Dessa forma, né, não se deve confundir repouso noturno com noite. Eis que, como já se disse, o crime deve ser cometido durante repouso noturno, ou seja, nos momentos de menor vigília por parte das pessoas. Tá? Prevalece também, né, o entendimento de que a causamento de pena em comento somente incide se o furto for praticado em casa ou suas dependências ou em local habitado. Exclui-se, portanto, as casas habitadas e que sejam saqueadas durante a noite, ou mesmo bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais, etc. Lógico que é discutível isso, mas a doutrina coloca essa questão aí de só se aplicar para casas ou dependências ou locais habitados. Depois a gente tem o chamado furto privilegiado, tá? Que é o chamado, né, furto de pequeno valor. A norma parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, cuja natureza jurídica é de causa especial de diminuição de pena, é denominado pela doutrina de furto privilegiado. E o furto privilegiado ele incidirá quando o agente for primário, quer dizer, ausente à residência, né? E a coisa furtada for de pequeno valor, que é um aspecto objetivo. Entenda a doutrina de justiça majoritária com pequeno valor o bem que não ultrapasse o salário mínimo no momento do crime. Tá? E verificados os dois requisitos, primariedade e pequeno valor da coisa, o juiz poderá, em realidade deverá, né, porque se trata de direito subjetivo, substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuindo de 1 a 2/3 ou aplicar somente pena de multa. E coloquei aqui dentro das opções grifadas, sem dúvida mais benéfica a aplicação da pena de multa, eis que seu descumprimento não poderá ensejar
a restrição da liberdade do agente. Daí uma coisa que é importante, por fim, né? Se o bem subtraído for de ínfimo valor e não apenas de pequeno valor, pode a defesa sustentar a insignificância penal, o princípio da insignificância ou bagatela, por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido pelo crime. Então, se for de valor insignificante, e daí tem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, pode-se sustentar o princípio da insignificância ou da bagatela. Depois a gente tem o furto qualificado, né? A norma do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal pune o crime de furto com pena de 2 a 8 anos de reclusão nas seguintes hipóteses. Primeiro, se o furto é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Aqui nesse caso, deve haver nessa hipótese a efetiva destruição daquilo que pode ser considerado como obstáculo à subtração do bem efetivamente visado. Exemplo, a janela de um carro, as portas de uma residência. Então eu quebro a janela para subtrair o aparelho de som do carro. Quebro a porta para subtrair o computador que está na casa. E não configura qualificador, isso é muito importante, não configura qualificador em comento se a destruição ou o rompimento de obstáculo ocorre na própria coisa para sua subtração. Exemplo, quebrar o vidro do carro para posteriormente subtraí-lo. Ou quebrar o suporte da TV para arrancar ela da parede e poder subtrair. Então tem que ser romper um obstáculo à subtração da coisa. E não romper a própria coisa, quebrar a própria coisa para poder subtraí-la. Então essa distinção é muito importante na prática. Depois, também furto qualificado se o furto for cometido com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. No primeiro caso, né, abuso de confiança, a vítima deve ter uma ligação com o agente delitivo, que pode ser uma relação de amizade, parentesco ou relações profissionais, sob pena de não ficar caracterizada a circunstância agravante. Né? Colocar lá que o mero vínculo empregatício não configura a qualificadora, exigindo-se do empregado confiança para o desempenho de determinada função, diminuindo consequentemente a vigilância do bem por parte do patrão. Tá? Isso aqui é uma questão muito importante também. A segunda hipótese de furto é a hipótese do furto mediante fraude, e ele exige que o agente se valha de um meio enganoso, de artifício, capaz de reduzir a vigilância da vítima sobre o bem, o que permitirá sua subtração com menores dificuldades. O bem é subtraído da vítima sem que ela perceba. É o caso do falso funcionário da CPFL, né, ou da Eletro, sei lá como é que chama a companhia de energia, né, da Eletropaulo, ou da empresa telefônica, que sob o argumento de serem funcionários da citada empresa, ingressam em casa alheia e subtraem bens que as guarneçam. Tá? Então chega um funcionário aqui, fala, sou da NET, trabalho na NET, eu deixo o cara entrar para arrumar as coisas aqui, ele subtrai os meus bens. Tá? Esse vai ser um exemplo de furto mediante fraude. Por fim, a terceira hipótese é o furto mediante escalada. Escalada é a utilização de via anormal para ingresso em determinado lugar, exigindo esforço incomum. Exemplo, o cara arma um muro de 5 metros para entrar na casa e subtrair bens do seu interior. Então não pode ser escalada de um murinho de 1 metro. Tem que ser um meio que exija um esforço incomum do agente. 2 metros, 3 metros, 5 metros, etc. E também qualifica o furto se o furto é praticado mediante destreza. Né? Destreza é a habilidade que permite o agente subtrair o bem sem que a vítima perceba. Que é a questão do pungista, né? Que é o batedor de carteira. O cara é tão bom que ele vai lá e furta sem a vítima perceber. Ele enfia a mão na bolsa e tira a carteira. É lógico, se ele tiver contato com a vítima ou esbarrar na vítima, eventualmente pode configurar o crime de roubo. Mas se ele sem encostar na vítima ou sem ameaçar a vítima, nada, vai lá e pega a carteira, é um furto qualificado pela destreza. Depois, também qualifica o furto se ele for cometido com o emprego de chave falsa. Entende-se como chave falsa a imitação da verdadeira, que é a cópia executada sem autorização do seu dono, ou qualquer instrumento que faça às vezes de chave, mas que não seja ela capaz de abrir fechadura sem arrombamento. Por exemplo, que seja, na verdade, que é o exemplo da chave Misha, né? Que é uma chave que era usada para abrir vários tipos de fechadura. Né?
E se for o caso de utilização da chave verdadeira, anteriormente do critério do dono, não estaremos diante da qualificadora, mas eventualmente daquela em que se pega a fraude, se for o caso de fraude, tá? E aqui tem uma discussão mais moderna, né, sobre a questão das chaves eletrônicas, tá? Se você utilizar um computador com um radiotransmissor, com uma chave eletrônica para abrir um carro, uma casa, também vai configurar o furto mediante chave falsa, conforme a doutrina. É muito comum fazer isso com os carros mais modernos, que tem aquele sistema keyless, né? Tem um programa de computador e um receptor que você coloca no computador que você consegue abrir a porta do carro. Até parece que não é tão difícil assim pelo que a gente vê na internet. E isso também configuraria chave falsa se acontecer. Tá? Depois, também qualifica se o furto for cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. Nessa situação, basta que 2 ou mais pessoas, então, pelo menos 2 pessoas, ainda que uma ou mais sejam inimputáveis, menor de idade, por exemplo, concorram para a subtração. E o STJ já chegou a entender que se o maior de 18 anos e o menor de idade juntos cometerem um furto, não se configura a qualificadora em razão da inimputabilidade desse último, mas essa é uma jurisprudência isolada e eu particularmente não concordo com isso, tá? Porque inclusive o inimputável ele serve para qualificar o furto se tiver mais que 2 pessoas, tá? Então o que acontece? Essa jurisprudência ficou isolada na verdade, mas ela existe, se vocês procurarem, eu não coloquei aqui o número do acordo, mas se vocês procurarem, ela existe. Tá? Depois, a gente tem uma nova modalidade de furto, que foi instituída em 2018, por uma reforma que a gente teve no crime de furto, que é o furto com emprego de explosivo. Tá? A norma parágrafo 4º do 155, com a finalidade de combater os furtos de caixas eletrônicos com explosivos, pune com pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver um emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Explosivo, por definição, é substância inflamável capaz de produzir explosão, isto é, um abalo seguido de forte ruído causado pelo surgimento repentino de uma energia física ou expansão de gás. Já o artefato análogo são todos os produtos que possam produzir resultado similar, tal como o engenho de dinamite, que envolve explosivo à base de denitroglicerina. Tá? A base de nitroglicerina, né? Falei tudo junto aqui. Tá? Então, você pode ter um explosivo ou artefato análogo. Além disso, né, a gente colocou aqui que o explosivo ele deve ser efetivamente utilizado na prática do furto, não pode ser só portado por um dos agentes, ele tem que ser empregado na prática do furto, ou pelo menos tentado o emprego na prática do furto. Sei lá, então, se o cara vai fazer um furto e está com uma granada, por exemplo, a granada não tem nada a ver com o furto em si, não vai incidir essa qualificadora, que vai acontecer que ele vai responder pelo porte da granada. Mas não vai aumentar a pena do furto. E além disso, né, o emprego desse explosivo ou artefato análogo ele deve causar perigo comum, que é a probabilidade de dano a um número indeterminado de pessoas. Tá? Então tem que ter a possibilidade de causar perigo comum. Dessa forma, né, torna-se relevante avaliar o local em que ocorreu a explosão. Como regra, tratando-se de caixas eletrônicos que ficam em zonas urbanas, portanto habitadas, o perigo comum se torna evidente. Contudo, caso a explosão seja realizada num celeiro para o furto de um cavalo num sítio não habitado, por exemplo, não se pode aplicar a qualificadora, mas sim rompimento de obstáculo. Então, sei lá, para ter perigo comum para qualificar nesse caso, tem que gerar risco para outras pessoas. Tá? Então, numa zona habitada, dentro de um prédio, de uma universidade, em algum lugar. Agora eu estou no meio do mato, tem lá um cavalo que está preso no celeiro, eu vou lá, explodo a porta do celeiro e subtraio o animal. Nesse caso não vai ter perigo comum, porque perigo comum é perigo para outras pessoas. Tá? Depois, a gente tem o chamado furto de veículo automotor. A norma do parágrafo 5º do artigo 155 do Código Penal combina a pena de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Tá? Essa qualificadora leva em consideração não o meio de execução do crime, mas sim o resultado obtido com furto, que é levar o veículo para outro país, para outro estado, ou para o exterior. E o objeto jurídico dessa espécie de furto, é importante destacar, é veículo automotor. O que é um veículo automotor? Veículo automotor é aquele que se move mecanicamente, especialmente a motor de explosão ou elétrico, para transporte de pessoas ou cargas. E aqui entram automóveis, utilitários, caminhões, ônibus, motocicletas, lanchas, aviões, navios, tudo isso pode ser considerado veículo automotor,
para fins do crime de furto. E daí? Ainda, para a configuração da qualificadora, é indispensável que o veículo seja transportado para outro estado da federação ou para o exterior pelo agente ou por terceiro com ele mancomunado. Tá? Vou arrumar esses errinhos do slide depois que eu fiz correndo. Tá? Não ocorrendo o cruzamento da fronteira do estado ou do país, a inexistente outra qualificadora responderá ao agente pelo furto simples consumado ou tentado, caso não consiga consumar a subtração. Depois a gente tem outro crime, né, outro tipo de furto, chamado furto de animal ou abigeato, né, que foi introduzido em 2016, né, uma nova forma de furto qualificado, denominado furto de animal ou abigeato, e conforme a norma do parágrafo 6º do artigo 155 do Código Penal, a pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, no local da subtração. Esse furto aqui ele demanda uma análise um pouco mais detalhada. Tá? Bom, a qualificadora não se restringe à subtração de gado bovino, abarcando também equinos, suínos, caprinos, ovos e pequenos animais, inclusive peixes. Tá? Isso aqui foi criado para tentar inibir essa qualificadora, né? Ela foi criada para tentar inibir o furto de animais de fazenda, de gado bovino, mas ele serve para vários tipos de animal. Né? E o animal ele deve ser domesticado. Desculpa, deve ser um animal domesticável. O que é um animal domesticável? É aquele animal que pode ser amansado para conviver com o homem. Razão pela qual não é abrangido o animal silvestre que não pode ser domesticado. Exemplo, uma onça, ainda que ela possa ser tida como animal de estimação. Eu posso ter uma onça, um tigre, um leão como animal de estimação, mas ele nunca vai ser um animal domesticável. Ele vai continuar tendo a natureza de animal selvagem. Então ele não pode ser objeto dessa forma de furto. Isso é muito interessante, é uma questão relevante. E questão tormentosa diz respeito aos cães e gatos. Parte da doutrina entende que não, na medida em que a norma teria sido criada para proteger animais destinados à alimentação humana, porém outra corrente entende que sim. Pois, se esses animais forem destinados à procriação, veja, exemplo, cachorro de canil ou gato de procriação, né, serão considerados semoventes domesticados de produção. Né? Você tem que entender o que é semovente domesticado de produção. Tá? Então tem que ser o semovente, tem que ser um animal, tem que ser domesticável e tem que ser de produção. Pode ser produção de carne, leite e inclusive reprodução, conforme entende parte da doutrina. Então, quer dizer, subtrair o seu cachorrinho vai ser o furto normal. Agora, se é subtraído o cachorro de um canil, um cachorro de raça de um canil, daí sim vai ser o crime de furto de animal ou abigeato. Além disso, né, é importante destacar que o animal subtraído não precisa ser mantido vivo. A norma expressamente insere como objeto material o animal abatido, que foi morto ou dividido em partes, que é que após abatido tem suas diversas partes divididas, separadas, né, para facilitar o transporte e o consumo. Contudo, né, não se encaixa no objeto material do crime de abigeato a carne de animal já industrializada. Exemplo, furto de uma carne de supermercado, na qual incide a figura comum do furto. Então, assim, se eu vou lá no pasto, mato uma vaca, pico ela, corto ela em vários pedaços e subtraio, vou responder pelo abigeato. Se eu vou no mercado e subtraio uma carne lá embalada, vai ser furto comum. Tá? Isso também é importante. Também, né, não se encaixa como objeto material do crime o furto de seu fruto. Tá? Não encaixa como objeto material do crime de abigeato, né, o furto de seu furto. Exemplo, leite da vaca, ovo da galinha, utilidade que nasce e renasce da coisa, sem acarretar destruição no todo ou em parte, incidindo nessa hipótese, né, a figura do furto comum. Já no caso de furto de cria, como bezerro, pintinho, patinho, etc., incide a figura qualificada em comento. Então, se subtrair o produto, né, o fruto da coisa, vai ser furto comum. Se subtrair a cria, daí também será furto de animal. Bom, no caso de animal fugitivo, considerado coisa perdida, que é a chamada res desperdita, existe o crime especial de apropriação indébita de coisa achada, que é previsto no artigo 69, inciso 2 do Código Penal. E por fim, no caso de animal abandonado, res derelicta, ou de animal que não pertence a ninguém, por ainda não ter sido domesticado, res nullius, não há que se falar na essência de qualquer crime, na que medida em que nos termos do Código Civil é considerado coisa sem dono. Né? Lembrando que por enquanto ainda animal é coisa, né? Você tem um projeto de lei que quer transformar o animal em seres sencientes, mas por enquanto, para fim jurídico, ele é coisa. Tá?
Depois, por fim, a gente tem o chamado furto de substância explosiva, né? A norma do parágrafo 6º, pune com pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que conjunta ou isoladamente possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego. E o objeto material do crime é a substância explosiva, tá? Que é a substância inflamável capaz de produzir explosão, isto é, abalo seguido de forte ruído causado pelo surgimento repentino de uma energia física ou expansão de gás, ou acessório, que é todo o equipamento que pode ser utilizado para a fabricação, montagem ou emprego de explosivo, como detonadores, timers, fios, cabos, etc. Cordame, né, etc. Aqui não é necessário que cause perigo comum. Aqui a mera subtração de um explosivo já configura o crime. Lógico que tem que ser um explosivo de fato, não pode ser aquele traque que vende no mercadinho, tá? Tem que ser de fato um explosivo, um dinamite, uma bomba, alguma coisa, tá? Bom, com isso encerro a aula, agradeço por vocês terem assistido. Espero vocês na próxima aula, onde vai estudar o crime de roubo. Muito obrigado e até mais.